Ibovespa bateu sua máxima histórica, mas será que ainda existem boas ações, boas oportunidades de compra? Vamos falar sobre quais ações que mais subiram e ações que poderiam ter um bom potencial e qual seria hoje o motivo dessa alta. E o mais importante, pode haver uma correção no curto prazo para a gente poder comprar mais ações? Então vamos falar de todos esses temas. Bora para o vídeo! Antes de mais nada, contextualizando, no meio da tarde, o Ibovespa bateu cerca de 183 mil pontos e eu estou gravando esse vídeo no final da quarta-feira, mas ele deve ir para o canal na quinta-feira, então não sei como que vai ficar o Ibov no próximo dia, mas eu quero contextualizar apenas essa máxima histórica. Outro detalhe, algo que fazia tempo que não acontecia, é que a média do indicador de preço sobre lucro do Ibovespa desde 2001 é de cerca de 10,89 e no dia 26 o Ibovespa atingiu um PL de 11,44. Então, olhando por esse indicador, estaria acima das médias, o que poderia indicar que não seria o melhor momento para a compra de ações. E um detalhe, sempre que o PL do Ibovespa ficou abaixo das médias, assim como aconteceu em 2003, 2008, na crise política em 2015 e na crise sanitária, foram ótimos momentos de compra de ações. E sobre esse ponto de correção da Bolsa de Valores, isso aconteceu em diversos anos, em que a Bolsa chegou a cair mais de 45%, 30% em alguns anos, outros anos caiu em cerca de 15%, e apenas em meados de 2025 que a Bolsa teve uma queda bem pequena, no máximo de 10%, mas em grande parte dos anos, há grandes correções na Bolsa de Valores, e em algum momento a Bolsa poderia cair, o que poderia gerar boas oportunidades. Então, muita cautela nessa euforia que o mercado encontra-se hoje, que qualquer ação vai subindo, porque hora ou outra isso sempre acontece e o mercado tem algumas correções. E mesmo que um Bovespa nas máximas, assim como está hoje, percebam que você consegue ainda peneirar boas ações, porque hoje, dentro da minha planilha pessoal, ainda existem diversas ações com margem de segurança, muitas delas pagando dividendos acima de 7, 8, 9%, com uma rentabilidade de cerca de 15%. E em respeito aos membros do canal, eu apaguei o código das ações, mas vira membro aqui do canal pelo menos por um mês. Se você não gostar, cancela. E o preço é de apenas R$19,99, que é menos que aquele hambúrguer que você come. Outro detalhe, se for virar membro, vá pelo navegador, que fica no preço de R$19,99, porque pela tela do celular há algumas taxas que transformam em cerca de R$26. E sobre essa alta recente da Bolsa, nesse relatório do BTG Pactual, ele explica que grande parte vem do apetite dos estrangeiros pelas ações brasileiras, visto que o Ibovespa nesse início de ano subiu 11% e 15% em dólares, e os estrangeiros injetaram cerca de 15,8 bilhões de reais. E para quem não sabe, os estrangeiros são responsáveis por cerca de 60% do volume do Ibovespa, e vejam nesse gráfico que o Ibovespa encontra-se na linha azul escura e o capital estrangeiro encontra-se na linha azul clara. Então perceba a grande correlação que existe. Há cerca de um ano atrás, o Ibovespa caiu, enquanto isso os estrangeiros retiraram dinheiro. Depois o Ibovespa subiu e os estrangeiros aportaram no Brasil. Estrangeiros saindo, bolsa caindo, e o estrangeiro vem aportando desde então, justamente quando a bolsa brasileira saiu em torno de 125 mil pontos para atingir atualmente cerca de 175 a 180 mil pontos. Então já falei aqui no canal, quem mexe na Bolsa Brasileira são os estrangeiros. Isso não é um fenômeno que vem acontecendo só no Brasil, porque percebam que hoje a principal região que vem recebendo capital estrangeiro é a América Latina, e a bolsa que mais subiu nesse início de ano foi a Bolsa da Colômbia, seguido pelo Ibovespa, Bolsa do Chile, Bolsa Mexicana, depois a Bolsa Argentina e o S&P, que nesse início de ano praticamente encontra-se estagnado. Então essa alta recente não foi algo que o Brasil em si fez, que fez algum dever de casa, alguma reforma econômica ou administrativa. Isso foi justamente por causa de capital estrangeiro que tem preferido aportar na América Latina, porque aparentemente as margens estavam bem amassadas. Então agora tem destravado valor.
Outro ponto que o pessoal do BTG Pactual cita é que os fundos de mercados emergentes estão sobrealocados no Brasil, porque olhando em dezembro de 2025, a alocação dos fundos de mercados emergentes era de 6,4% no Brasil, contra 5,6% no final de 2024. Outro detalhe interessante é que os investidores estrangeiros normalmente aportam em países emergentes através de ETFs, e o relatório do BTG Pactual aponta que eles têm aportado normalmente através do EWZ, que é um ETF que pega vários índices ao redor do mundo. Então acaba que as empresas que têm maior peso no Ibovespa acabam sendo beneficiadas, porque percebam que hoje o Ibovespa é composto basicamente pela Vale, Petro, Itaú, Axia Energia, que era a Eletrobras, Bradesco, Sabesp, BTG Pactual, B3, Itaúsa e Embraer. E nós vamos ver nos próximos slides que todas essas ações subiram além do que o restante do mercado. Outro detalhe, quero fazer um vídeo falando sobre isso, mas se pegar o índice de Small Caps, praticamente nem subiu no final de 2025 para 2026, justamente porque grandes fundos e capital estrangeiro não pegam para estudar teses individuais, como por exemplo, empresas com valor de mercado menor do que 3, 2 bilhões, justamente porque não conseguem montar uma grande posição nesse tipo de empresa sem mexer totalmente no preço. Então ainda há boas ações descontadas, principalmente quando a gente olha um pouco mais para as small caps. E sobre as alocações de fundos para o Brasil, olhando os índices de mercados emergentes, hoje 6,35% encontra-se investido no Brasil, enquanto se a gente olhar desde 2020 até meados do final de 2025, a média ficou entre 4, 5, 5,5% e agora encontra-se em 6,35%. E em meados de 2019, a bolsa estava numa grande euforia, o PL da bolsa chegou a ser cotado por 15, 18 vezes, e quando a gente olha novamente a alocação de fundos no Brasil, encontrava-se na época em cerca de 8%, num momento de grande euforia da bolsa. Então a gente poderia estar vendo um novo rally da bolsa brasileira. E esse relatório ainda indica que ao longo de 2025, as ações que mais se concentraram o capital estrangeiro foram a Vale, Eneva, Sabesp e Axia, e todas elas tiveram uma grande alta, e para 2026 o dinheiro está concentrado na Vale, Petro, MBRF, Marfrig, Prio e Eneva. Então, conforme havia falado, como a maior parte dos estrangeiros acaba alocando em Brasil através de índices e fundos, isso basicamente vão para as grandes ações da Bolsa Brasileira. E nesse gráfico fica ainda mais fácil da gente ver que as ações preferenciais estrangeiras para 2025 foram a Vale, Eneva, Sabesp, Axia e Bradesco, e cerca de 15,5 bilhões foram direcionados para a Vale. E para 2026, a Vale já recebeu cerca de 6,7 bilhões, mais do que um terço do que recebeu em 2025 completo. E nesse período, olhando os últimos 6 meses, a Vale já subiu uns 55% na cotação. Petrobras recebeu cerca de 2,4 bilhões e só em 2026 já subiu 18% na cotação. Marfrig havia subido, mas agora teve uma queda e hoje encontra-se com 0%. A Prio subiu uns 18% e a Eneva uns 7%. E um detalhe que eu achei muito interessante que mostrou nesse relatório do BTG Pactual é a diferença entre o estrangeiro e o investidor pessoa física no varejo, porque percebam que as ações preferidas por nós, investidores pessoas físicas, para 2025 foi a Petrobras, com 6,4 bi, o Banco do Brasil, apesar da grande queda, os investidores continuaram aportando, BB Seguridade, com 2,28 bi, Caixa Seguridade e Marfrig. E para 2026, a Asas foi a primeira ação que mais recebeu o dinheiro nesse início de ano do investidor pessoa física. E para quem não conhece, a Asas é Arezzo, seguido pela BB Seguridade, Itaú, Semig e Caixa Seguridade. E um ponto que me chama a atenção é que se a gente olhar a maior parte dos influenciadores de finanças que gostam de fazer boas análises, análises contundentes,
tem recomendado essas ações, principalmente as ações que são mais voltadas para dividendos, como a Petro, Banco do Brasil, BB Seguridade, Caixa Seguridade, Itaú, Semig e Caixa Seguridade. Consequentemente, um investidor pessoa física que gosta de estudar, fazer análise, olhar os influenciadores através do YouTube, também tem investido nessas ações. Então achei um ponto muito interessante. E me conta aqui, pessoal, quais ações vocês têm investido no começo de 2026? Ou estão deixando o dinheiro um pouco mais em caixa? Me fala aqui nos comentários, porque eu também aprendo muito com vocês. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.